Vamos falar de Santos e Atlético Paranaense que se enfrentam neste sábado, 4 horas da tarde, com transmissão do Premier pelo Campeonato Brasileiro. É a penúltima rodada do primeiro turno e o Santos precisa, obviamente, muito da vitória por jogar em casa e também porque não vem, de uma sequência de resultados positivos. Inclusive, dependendo de como for a rodada, o Santos pode entrar na zona de rebaixamento. O Santos que terá novidades na escalação, tanto de jogadores recém-contratados, como também por opção do técnico Paulo Turra, que vem observando nos últimos treinos e nos últimos jogos algumas coisas que devem ser alteradas. Então vamos falar sobre a provável escalação do Santos e também do Atlético Paranaense, Atlético que vem de uma derrota por 3-1 contra o Bolívar, vai ter o jogo da volta na próxima terça-feira, então a expectativa é que o Atlético enfrente o Santos com uma equipe mista, não deve vir com força máxima, vamos comentar sobre isso, mas antes aquela passada tradicional na tabela para a gente ver a situação do Santos, Atualmente o Santos está na 15ª colocação com 17 pontos, o Goiás está na 16ª com 16 pontos. O Bahia está com 15 pontos, é o primeiro time na zona de rebaixamento. Bahia que vai enfrentar o América, que pode ultrapassar o Santos. Então é bom o Santos ficar de olho nessa situação. Curitiba na 18ª colocação com 14, América com 10 pontos é o penúltimo colocado e o último é o Vasco com 9 pontos conquistados. E acima do Santos, com um jogo a menos, o Corinthians na 14ª com 19 pontos, tá certo? Vamos ver aqui as partidas. Santos e Atlético Paranaense, Goiás e Fortaleza, um jogo que interessa pra gente. Internacional e Corinthians também, O Corinthians agora que não terá mais o seu principal jogador, Roger Guedes, que deixou a equipe corintiana, então um jogo interessante pra gente dar aquela famosa secada. Fluminense e Palmeiras, Vasco e Grêmio, um jogo que interessa pra gente, Nossa torcida aí ao Grêmio, para que o Vasco, cada vez fique mais longe do Santos. São Paulo e Atlético Mineiro, Curitiba e Bragantino, jogo também que interessa ao torcedor santista. Bahia e América. Há quem diga que o melhor resultado seria um empate, E aí, qual que é a sua opinião em relação a Bahia e América Mineiro? Me fala aqui nos comentários. Cruzeiro e Botafogo, Cuiabá e Flamengo, Cuiabá que já deu uma descolada aí das últimas colocações. Então essas são as partidas dessa rodada, tá certo? Ficar de olho aí principalmente na parte de baixo da tabela. Bom, vamos falar então, começar a falar sobre esse Santos, que deve ter algumas mudanças nesse time titular. O técnico Paulo Turra acabou realizando treinamentos visando bola parada defensiva, ofensiva, posicionamento dos jogadores do Santos, treinou finalização. Então, vamos ver como isso será aplicado nesse jogo diante do Atlético. As mudanças, começando por João Basso, jogador que foi anunciado na segunda-feira, já está no bid e deve fazer a sua estreia como jogador do Santos neste sábado. Ele que vem, de uma experiência de 7 anos lá no futebol europeu, jogando em Portugal, e é um jogador que quem acompanha, os treinamentos no CT Rei Pelé fala que é um jogador que está demonstrando certa liderança. Liderança no sentido de conversar bastante com os jogadores, apontando o que está errado, elogiando quando o jogador acerta. É um jogador bastante comunicativo, principalmente no setor defensivo. Isso é importante. E também é um jogador que tem a característica de sair jogando. Então tem uma condução de bola interessante. O João Basso pode ajudar, inclusive, na construção de jogadas, A gente, às vezes, muitas vezes a gente fala sobre o meio-campo, mas tem muitos gols que saem de uma jogada que o zagueiro começou, que o goleiro começou. Então, boa a gente ficar de olho no João Basso, que também falam que tem um posicionamento interessante. Vamos ver como vai ser isso na prática. Outra situação é a questão da lateral direita. Aliás, além do João Basso, outra novidade deve ser a entrada do Alex. Alex que deve ser mantido no time, Melhor dizendo, ele que já foi titular no jogo contra o Fluminense, deve ser mantido e aí teremos a saída de Joaquim. Então uma nova dupla de zaga, Alex, que é canhoto, deve jogar pelo lado esquerdo, e o João Basso atuando ali pelo lado direito.
E falando agora, né, finalmente sobre a lateral direita, Gabriel Inocêncio deve ganhar a vaga de João Lucas. João Lucas que vem sendo bastante criticado por conta das suas atuações, então Gabriel Inocêncio deve receber mais uma chance. Se você me perguntasse, Nájila, você concorda com essa mudança? Eu ia te responder que sim. Mas eu ainda tenho aquela sensação de que quando um não joga, a gente pede o outro, sabe? Aquele looping eterno, como aconteceu no ano passado também. Então, esse é meu receio. Até falei isso aqui em outros vídeos, que imaginava que o Santos deveria priorizar na janela de transferência também a contratação de um lateral direito, né? Mas a diretoria até agora não apresentou ninguém e acredito que não deve ser uma das prioridades. Bom, e aí o meio-campo, né, sem grandes alterações, é aquele meio-campo que vocês já sabem. Então, bora para a escalação. João Paulo, Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex, Dodô, Rodrigo Fernandes, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima, Mendonça e Marcos Leonardo. Esse deve ser o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense que deve jogar com uma equipe mista, como eu disse, visando, né, tentar se recuperar da derrota diante do Bolívar por 3-1. Então, o Atlético, de acordo com o meu amigo Fusqueta, né, que é setorista do Atlético Paranaense, ele me passou essa escalação aqui, ó. Bento, Madison, né, ex-Santos, Thiago Heleno, Kaká, Vinícius Cauê, Hugo Moura, Fernandinho e Bruno Zapelli, Coelho, Marcelo Cirino e Pablo. Então, um time bem alternativo do Atlético Paranaense. Provavelmente com os titulares, né, no banco de reservas. Eu estava até olhando aqui as informações do Atlético Paranaense e, por exemplo, jogadores relacionados, tem o Vitor Roque entre os relacionados, tá? Então, é um Atlético que deve manter uma estratégia do que o Fluminense fez, por exemplo, né? Começa com um time alternativo e aí, quando vê que tá difícil para ganhar, coloca os titulares e resolve a parada. Espero que isso não aconteça. Espero que o Santos, independente de quem estiver em campo, né, consiga esses 3 pontos. É importante. A pressão no técnico Paulo Turra aumenta, principalmente após a saída de Paulo Roberto Falcão, que era uma das pessoas que dava esse respaldo para o Paulo Turra. Então imagino que vai ser ainda mais pressionado o Paulo Turra com a saída do Falcão. Além de que agora tem jogadores que chegaram. Chegou o João Basso, Dodô, Jean Lucas, o Nonato, né, que em breve fica à disposição, tem o Furt. Então já melhorou o elenco do que quando ele recebeu, né, o time do Santos, quando ele chegou aqui. Obviamente, a gente esperava jogadores com uma qualidade maior, né, para de fato elevar o Santos de patamar, mas eu acredito que as peças que chegaram é para pelo menos ter uma evolução, mesmo que mínima. Então a gente vai cobrar isso do técnico Paulo Turra. E repassando também que as torcidas organizadas do Santos, né, divulgaram nas redes sociais que hoje, a partir da 1h, em frente ao CT Rei Pelé, vão apoiar os jogadores do Santos, né, como não pode torcida no estádio ainda, as torcidas organizadas do Santos se mobilizaram nas redes sociais, convidando os demais torcedores para dar aquele incentivo final antes da partida contra o Atlético Paranaense, tá certo? Me fala aqui o seu palpite, tá confiante para esse jogo? Me conta aqui nos comentários e quero saber de você. Vamos sair dessa? Sim ou não? E fala aqui nos comentários também. E lembrando que depois do jogo nós temos a nossa live para a gente repercutir como foi esse Santos e Atlético Paranaense. Grande abraço para vocês e